Graça e paz, queridos, mais uma vez, mais um estudo de Tiago. Vamos orar, colocar diante do Senhor, amém? Pai, nós colocamos diante de Ti mais esse estudo, mais um estudo da Tua palavra tão poderosa, falando sobre o Senhor, falando da Tua grandeza, da Tua bondade, da Tua imutabilidade. Que o Senhor venha falar conosco por meio desse estudo, por meio do estudo da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, seguindo aí, fé em ação, a prática da nossa fé. Tiago vai falar bastante disso, amém? Então, rapidamente, de novo aí, recapitulação, rapidinho. O autor, Tiago, irmão do Senhor Jesus, a data que foi escrito 45, 49, eu tenho sempre feito essa recapitulação, que é importante a gente memorizar sempre isso aí. Tiago escreve então para quem? Para as 12 tribos dispersas, que era uma expressão, né, para indicar os judeus convertidos ao cristianismo. Qual o propósito? Sempre encorajar a aplicação, a fé em ação, né? Do cristianismo em ação na vida diária. Então tinha que encorajar, porque era um povo perseguido, precisava de coragem. E como ele faz isso? Ele apresenta então algumas respostas às provas que eles estavam vivendo, né? Então dá algumas respostas e a gente vai ver uma delas hoje. O segundo capítulo a gente viu sobre provação e tentação. Né? Aí, resumindo, a gente falou sobre uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta então encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, a imagem do seu Filho Jesus. Então um pouquinho das provações. O capítulo 3, a gente concluiu assim: talvez nessa vida não teremos o dinheiro, o carro, a casa, a beleza que gostaríamos, mas lembremos, nossos valores, a gente falou sobre o que Deus valoriza, né? Nossos valores acabam definindo nossa agenda, nossa prioridade e nossos procedimentos. Quer se orgulhar de algo? Então orgulhe-se da posição que Deus lhe concedeu, das provisões que Ele lhe deu e da herança que Ele prometeu para você. Tenha a alegria, o alegre orgulho, né, de valorizar as mesmas coisas que Deus valoriza. Nós falamos sobre o que Deus valoriza. E na semana passada, na lição 4, nós falamos sobre a tentação e a provação, né? Aí a definição, a conclusão foi: vamos lutar com todas as forças que Deus nos tem dado contra as tentações do inimigo, procurando aprender do Senhor quando somos provados, ou quando formos provados. Essa é a ideia. Falamos sobre tentação e provação na semana passada, amém? E hoje, a quinta lição, lembrando mais uma vez, nós não estamos fazendo algo diferente, não é capítulo por capítulo, como fizemos com Atos e fizemos com Efésios. A gente está estudando um pouquinho aí, pegando alguns trechos da carta e tirando alguns princípios, né? Trazendo alguns temas. E hoje a gente vai ler apenas no capítulo 1 ainda, só os versículos 16 a 18. A gente vai tratar sobre esse tema hoje. Deus é bom e imutável. E o texto diz assim, Tiago 1,16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. E aqui ele vai falar então da bondade e da imutabilidade do nosso Deus. É isso que veremos nesse estudo de hoje, pegando apenas esses 3 versículos aí, amém? Então, para introduzir algumas perguntas, e por que temos tanta certeza de que Deus é bom para nós? E aí, ou para você, né? A gente não tem nem para realmente refletir, não tem nenhuma resposta, mas por que a gente tem tanta certeza da bondade de Deus? Isso já está implícito em nós. Fala em Deus, Deus é bom, né? E, na verdade, isso é uma das grandes questões que os ateus, aqueles que não confiam, eles querem questionar. Diante de tanta maldade que a gente vê hoje, tantas coisas ruins que acontecem hoje, e em voga hoje essa situação dessa pandemia e tudo mais, por conta de várias situações como essas, quem não acredita em Deus coloca em xeque logo a sua bondade.
Por quê? Porque a nossa primícia, desde que nascemos, é que Deus é bom. A gente tem a certeza que Deus é bom. Fala Deus, fala sobre bondade. Por isso que quem é ateu questiona, justamente quando vê situações como estamos vivendo hoje, questiona a bondade de Deus. Mas a gente tem certeza, o fato é uma primícia nossa, de que Deus é bom. E quais são as evidências da bondade de Deus na sua vida? Pensa nas coisas que você olha para a sua vida e você fala, não, realmente, aqui eu vejo a bondade de Deus. Aqui eu vejo que Deus é bom. Aqui eu vejo que Deus age com bondade. E aí, com certeza, você tem muitas questões na sua vida onde você vai ver a bondade de Deus. Né? Na verdade, em tudo nós vemos a bondade. Ele continua sendo bom, independente da situação. Deus é bom o tempo todo. Né? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Essa é uma pergunta terceira que eu quero responder. Por que será então que Tiago nos recomenda cuidado? Porque lá no versículo 16 vai começar ele falando assim: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Ou seja, fiquem alertas, não se engane. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes que não muda. Essa é a ideia. Então Deus é bom. Então por que Tiago nos recomenda então esse cuidado? Para que não sejamos enganados pelo que acontece conosco. Por que ele vai falar disso? Aí tem a resposta. Não se deixe enganar. Por que ele fala isso? Com essa expressão e com o contexto imediato, o antes, que ele está falando de provação e tentação, e depois agora que ele vai falar de bondade e imutabilidade de Deus, Tiago está tratando, ele deixa claro para nós aqui, que ele está alertando os seus leitores para não duvidarem da bondade de Deus. Porque ele vem falando de provação e tentação em situações difíceis, e aí ele vem e fala, não, mas Deus continua sendo bom. Então não se engane, porque essas situações, elas não mudam quem Deus é. É isso que o Tiago está falando. Pois muitos, por causa das situações deles, né, da situação de vida, poderiam questionar se eles estavam certos ao deixar o judaísmo. Lembra que eles estavam se convertendo ao cristianismo? Peraí, mas agora estou sendo perseguido, tem tanta coisa ruim, tantas coisas ruins, e essas pressões, e essas perseguições, essas tentações. Será que realmente vale a pena? Será que é bom mesmo esse caminho? Será que é bom mesmo seguir a Deus, seguir o cristianismo? Então, Tiago ele quer mostrar, não, realmente, dentro do contexto ele fala, não se engane, apesar de todas as situações, Deus ele é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes que não muda. Então Deus ele é bom e é isso que a gente vai tratar. E como que a gente vai estudar esse trecho então aqui? A gente vai falar sobre Deus é bom, vai mostrar a bondade de Deus, ou seja, o mal presente no mundo e a maldade em si não relativiza a bondade de Deus. Deu para entender? As situações não mudam quem Deus é, não muda o caráter bondoso de Deus. Isso que a gente tem que ter em mente. Deus não é bom porque ele faz bondade, ou porque ele não permite a maldade. Deus ele é bom porque ele é bom, e acabou. As circunstâncias não mudam quem Deus é. Ponto, é isso. Não mexe na bondade de Deus, e é isso que a gente vai ver. E também ele é imutável. Aí até trazendo um pouquinho dessa ideia. A ideia é o quê? Que Deus não muda mediante a instabilidade e mutabilidade do mundo e da humanidade. Deus não muda, o mundo muda. As culturas mudam, as pessoas mudam, o costume muda, a cultura muda, tudo é mutável. O ser humano é mutável. Deus não. Deus permanece o mesmo. Pai das luzes que não muda, Tiago deixa bem claro. Então o nosso Deus ele é imutável, ele não muda como sombras inconstantes, ele é imutável. Deus ele não se adapta às coisas, não, ele é imutável. Na verdade, as situações e as coisas se adaptam a ele. Né? Essa é a ideia que a gente vai tratar aqui. Vamos concluir então, vai ser um pouco mais rápido esse estudo, espero, amém? Vamos lá então, Deus é bom, essa primícia lá. Então a primeira declaração a respeito de uma visão correta de Deus diante das adversidades é que Deus é bom, ponto, ele é bom. Toda boa dádiva, Tiago vai falar lá, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, então Deus é bom, tudo que é bom vem dele, que é perfeito. E a gente vai ver isso aí. Tudo aquilo que é bom, então, procede de Deus, o qual é bom. Olha lá Isaías, esse texto de Isaías 63:7.
Fala assim: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Deus é bom, e a gente que escuta e conhece a história do povo, a gente olha e vai analisar, mas peraí, não sempre aconteceu coisas boas. Deus permitiu coisas ruins, permitiu a escravidão, depois permitiu o exílio, mas por que então Deus continua sendo bom? O profeta olha diante de toda a história e vai falar: Deus, ele é bom, ele tem compaixão, e vamos exaltar a grandeza da sua bondade, porque tudo que ele permitiu é porque ele é bom. Ou seja, mesmo as situações ruins não mudaram o caráter bondoso de Deus. É isso que o profeta Isaías está falando para nós. E o texto de Atos 14, 17 também vai falar, olha que interessante. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, Deus mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Ou seja, Deus, ele permanece bom e agindo com bondade para com a humanidade. Então tudo que ele faz, tudo que é de bom, procede de Deus. E Tiago ensinou isso então, que não podemos confundir então o caráter bom de Deus com as circunstâncias adversas da nossa vida, ok? Os problemas não apontam: então Deus é mau. Não, pelo contrário, ele continua sendo bom. E mesmo as situações adversas, a gente viu já nos outros estudos, elas cooperam para o nosso bem. O caráter de Deus é bom, isso fica evidente como? Em seus presentes. O bom Deus derrama sua graça e misericórdia nos homens, e nos homens que são maus. Deus, ele presenteia, é um Deus que presenteia a humanidade. A gente já viu alguns textos aqui, mesmo o homem sendo mau. Olha esse texto de Marcos 7, 21 a 23 vai falar disso. Pois do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, Deus, ele ainda age com bondade perante esse homem, perante nós, perante a humanidade, que tem todos esses males dentro de nós. Isso nos torna maus, pecadores. E mesmo assim Deus ainda ele nos presenteia com a sua bondade e a sua graça e a sua misericórdia. Aonde? Primeiro, ao texto de Mateus 5,45 fala assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, que presente que Deus dá? Deus dá o sol e a chuva, ou seja, ele providencia o sustento. Sem sol a gente não tem sustento, sem chuva a gente não tem sustento. Então Deus providencia para esse homem mau, esse homem pecador, esse homem que é corrupto em si. Mesmo assim ele providencia todos os dias sol e chuva. Amém? Então Deus, onde a gente vê a bondade dele? Nesses presentes. E presentes sem a gente merecer. Essa é a ideia que eu quero trazer aqui. E olha o segundo texto de Atos. Esse é maravilhoso. Atos 17, que a gente já estudou. Quando Paulo está ali e vê aqui o Deus desconhecido, né? Está diante ali em Atenas ali, né? E aí, vendo vários deuses, né? Tá no Areópago ali. E aí ele vai falar: ele não é servido por mãos de homens, quando ele tá falando do Deus desconhecido, né? Como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos, o justo e o injusto. Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, onde a gente percebe a bondade de Deus? No ar que a gente respira. No fôlego que nos dá vida. E isso, o homem mau, o homem justo, o homem ímpio e o homem que Deus justificou, o homem que entregou a vida para Jesus, não tem diferença. Ambos respiram, ambos têm esse fôlego de vida. Isso é bondade de Deus. Amém? Então, nesses presentes a gente vê, fica evidente esse caráter bondoso de Deus. E aí você já vai percebendo.
independente das circunstâncias. A chuva cai para justos e para injustos. O sol vem para justos e para injustos. O ar está para o justo e está para o injusto. Amém? Então, mostrando que o caráter dele é bom, ele é bom em si. Amém? Independente das situações. Ok? E o outro, em sua perfeição. Suas dádivas revelam o caráter benevolente do próprio Deus que é perfeito. Deus, ele é perfeito. Olha o texto de Mateus 5,48, fala: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, onde a gente vê a bondade de Deus? Nele mesmo, na sua perfeição. Deus, ele é perfeito. E se ele é perfeito, ele é bom. Não tem nada de mal em Deus. Então, na sua perfeição, na sua própria essência, ele é bom, porque ele é perfeito. Além dos seus presentes, na sua perfeição e na sua pessoa em si. Né? A origem dessas dádivas e dons é o próprio Deus, pois são lá do alto. Né? Olha o que o texto de Tiago fala, interessante, fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Então ele, assim, se a dádiva é boa e o dom é perfeito, a fonte de ambos, que é Deus, também é boa e perfeita. Deu para entender? Então Deus, ele é perfeito, Deus, ele é bom. Ponto. Deus é bom. Amém? Aqui que a gente vai falar disso. A gente pode concluir então aqui o quê? O homem não pode fazer nada das coisas que Deus faz por nós. O homem não pode levantar o sol todo dia. O homem não pode derramar chuva. O homem não pode dar o ar para respirar. O homem não consegue fazer as coisas essenciais. Quem dá isso para o homem é Deus. Então ele é bom. Somente Deus, pela sua natureza, é capaz de fazer coisas tão maravilhosas para homens tão maus, ambiciosos e pecadores. Mostrando aí mais uma vez o caráter bondoso de Deus. Apesar das circunstâncias então adversas da vida, ou mesmo da permissão do mal na vida do cristão, Deus não é injusto e cruel. Pelo contrário, ele é bom e benevolente e aperfeiçoa a quem ama, conforme usou as outras lições que a gente viu sobre provação e tudo mais. As situações difíceis não mudam quem Deus é. Ponto, ele é bom para nós. E trazendo isso mais perto de nós, aplicando para a gente. Quais demonstrações, então, da bondade de Deus eu tenho percebido em minha vida? Será que eu consigo perceber a bondade de Deus nos pequenos detalhes da minha vida? Ou só se de repente acontece uma coisa grande, um milagre? Será que eu consigo perceber Deus nos pequenos detalhes? Quais áreas em que eu tenho mais dificuldade ou mais facilidade em reconhecer a bondade de Deus? Qual área que eu tenho mais facilidade primeiro em reconhecer que Deus é bom? E quais áreas em que eu tenho menos facilidade em reconhecer a bondade de Deus? Quando o calo aperta, quando a doença vem, quando o vírus nos pega, onde eu não consigo enxergar a bondade de Deus? E quanto eu tenho reclamado da vida e desconfiado da bondade de Deus? Será que a gente não tem desconfiado? E quando a gente vê isso, esses textos que mostram que Deus, ele é bom, nada muda isso. Nada muda isso. Independente do que esteja acontecendo na tua vida, na minha vida, Deus, ele é bom. Amém? E agora, partindo então, Deus é bom, a gente falou que ia falar sobre a bondade, agora sobre a imutabilidade dele. Deus, ele é imutável. Amém? Perguntas então de introdução. Alguém já conheceu uma pessoa de duas caras? Você já conheceu uma pessoa que tem duas caras? Como essa pessoa age? Como que ela age? Como que uma pessoa de duas caras age? Duas caras. Fala pra você uma coisa aqui e age de outra forma ali, e você fica meio, peraí, quem que é? É essa ou é aquela? Por que acontece isso? Por que algumas pessoas são assim? Porque as pessoas são mutáveis.
A gente muda, a gente é adaptável nas nossas situações. Um exemplo claro é o que a gente está vivendo hoje. O quanto a gente já não se adaptou nesses 4 meses, 5 meses? Adaptamos. A igreja está adaptada. A escola está adaptada. As crianças estão tendo aula em casa. Aquelas que podem, é claro. Mas o homem ele é adaptável diante das suas situações. Porque ele é mutável, ele muda. Né? Só que Deus não. E uma segunda declaração a respeito de uma visão correta, então, de Deus diante das adversidades, é que Deus ele é imutável. Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. E aqui só um parênteses, não está nem no estudo, mas quando esse texto, Tiago cita essa situação e fala do Pai das luzes que não muda, é justamente combatendo o que tinha muito naquela época, que era usar a astrologia, né? Estudo dos astros, do cosmos, do horóscopo. Já ouviu falar do horóscopo? Lógico, né? Não, e a pessoa ela olha para os astros e os astros vão definir algumas coisas dela, porque ela é do signo de tal e o signo de tal. Isso não tem nada a ver, porque Deus ele é o Pai das luzes e ele não muda, ou seja, ele está acima disso. A gente não tem que estar dependendo da ideia desses astros, não. A gente depende daquele que está acima. Ele é o Pai das luzes e ele não muda como sombras inconstantes. Nós podemos confiar nele. Amém? Vai um parênteses aqui nessa questão. Então, seguindo lá. No mesmo versículo, então, o Tiago diz que Deus é bom e imutável. Ou seja, a bondade de Deus nunca sofre alteração ou mutação. Ele é diferente de nós. Diferente do mundo hoje, Deus ele é imutável. Tiago, ao longo então de sua epístola, ele também descreve, agora vamos pegar a Bíblia e ver alguns versículos, outros atributos de Deus, que por ser imutável então, conforme o texto de 17 aqui, também são imutáveis. Outros atributos de Deus, se são de Deus e Deus é imutável, esses atributos também não mudam, são imutáveis. Que atributos são esses? Primeiro lá, 1,5. Tiago 1,5 fala assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, boa vontade, tal. Qual atributo de Deus? Ele é o doador da sabedoria. Isso não muda. A sabedoria vem dele. O 12, olha o versículo 12, fala lá: feliz o homem que perseverar na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O 2,5. Ouça, meus amados irmãos, Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo, tal, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Deus prometeu aos que o amam. Então Deus ele é fiel às suas promessas, e isso ele não vai mudar. Não vai ter uma promessa na Bíblia que ele não vai cumprir. Ele é fiel, porque ele não vai mudar. Amém? 12 ainda, na parte B. 1,12. Feliz o homem que perseverar nas provações, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ele é um Deus recompensador. E isso não vai mudar. O 1,20. Olha lá. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 2,23. Cumpra-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, porque Deus é justo. Amém? O 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Ele é o único Deus, né? Você crê que há um só Deus? Ok, os demônios também creem que só tem um Deus. Ele é o único Deus, ele é só um Deus. Isso não vai mudar. 3,9. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele é o Criador do homem. Aqui vários pontos, né? O 4,6. Mas ele nos concedeu graça maior, porque diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele é gracioso. Ele concede a sua graça. No 4,12, seguindo ainda ali: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é que você que julga o próximo? Tal? Então ele é o legislador e juiz. 4,15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e tal e tal. Então ele é soberano, acima das nossas vontades e decisões e planos.
5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e ouviram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ele é misericordioso e compassivo. Amém? E o 5:15, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará e se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Ele é um Deus que restaura, é o restaurador da vida, é o Deus perdoador. Então tudo isso, todas essas características, Deus tem e Ele é imutável. Isso não muda. Amém? Além disso, outros textos da palavra de Deus nos revelam isso claramente. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, ele não muda, ele é imutável. Ele não é filho do homem para que se arrependa e minta e volta atrás. Não, ele não muda, ele mantém quem ele é. Salmo 102:27. Mas tu permaneces o mesmo. Olha que interessante o salmista. Os teus dias jamais terão fim. Ele é imutável, nosso Deus. Amém? E Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque Deus não muda conosco. Isso, querido, não sei para você, mas para mim me dá uma segurança tão grande. Hoje a gente vê o homem preso e confiante nas coisas daqui, ou na ciência, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. De novo, essa pandemia, uma hora é com máscara, não pode máscara, não, agora é máscara, uma hora não, tem que sair, agora não tem que sair. A gente fica perdido. E quem tem a ciência como seu grande esteio, é complicado. Quando você agora tem Deus que não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, isso dá segurança para nós. Amém? Só Ele não muda, só Ele é imutável. Amém? Assim então Tiago conduz aqueles cristãos dispersos a não terem quaisquer razões para questionar ou duvidar da pessoa e do caráter de Deus. Trazendo para nós, tenho demonstrado, será então, a plena confiança na imutabilidade de Deus? Será que eu confio que Ele vai cumprir suas promessas? Será que eu confio que, da mesma forma que Ele agiu lá atrás, Ele vai agir na minha vida hoje? Será que eu tenho confiado plenamente nas promessas da palavra de Deus para nós? Será que não pensamos, hoje as coisas são diferentes, e assim mudamos os valores e princípios de Deus? Quantas vezes já não ouvi, uma vez aconselhando um casal, ouvi claramente, não, mas Thiago, isso aí é naquela época. Hoje mudou, hoje não é bem assim. Hoje a gente pode ter relações, não tem problema antes do casamento. O mundo hoje todo mundo faz. Então isso aí é muito antigo, é para aquela época. São princípios e valores daquela época. Hoje mudou algumas coisas. Eu vi na pele o quanto esse casal sofreu e passou muitos perrengues por conta dessas ideias de que Deus quer tentar trazer Deus para a nossa realidade hoje. Não, Deus ele não muda, Ele mantém os seus princípios e os seus valores. Amém? E pensem aí em algumas situações difíceis que você já passou, que eu já passei. Ou até pode estar passando. E analise. Como que será que eu agi? Será que eu agi confiante ou incrédulo? Eu agi grato ou com murmuração? Seguro ou ansioso? Submisso ou desobediente? Se eu creio na imutabilidade de Deus e na sua bondade, eu vou sempre confiar, vou sempre ser grato, seguro e submisso a Ele. Amém? E concluindo então, o maior ato de bondade de Deus foi a nossa salvação em Cristo Jesus, ali está o versículo 18, né? O qual nos encoraja e fortalece a prosseguir, mesmo diante das provas e adversidades da vida. É sempre bom lembrarmos que mesmo quando os nossos dias se encontram nublados, cinzentos ou chuvosos, sobre as mais densas e sombrias e carregadas nuvens, sempre existirá o sol que nunca se apaga. Amém? Creia nisso, e essa é a última imagem que eu quero deixar. O Deus bondoso e imutável
está soberanamente presente nas dificuldades da vida, da nossa vida. Não importa como que está, você está vendo o céu, está nublado, se a sua vida está nublada e você não vê, está tudo escuro, tudo chovendo e aquela situação terrível, aquela tempestade. Mas saiba que acima daquelas nuvens, Deus está lá como o sol, Ele não muda, Ele não muda. Amém? Confia nisso, creia nisso e Deus vai... Você vai sentir essa bondade e essa imutabilidade de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Amém?